boa noite. Olá, pessoal. Abaixar o som aqui. Fazendo um teste. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou usando um fone. Vocês conseguem me ouvir bem? Estão me vendo bem? Escrevem aqui para mim se vocês me veem e se vocês estão me escutando. Olá, boa noite, boa noite. Ah, tanta gente bacana chegando. Olá, boa noite. Me escutam? Ótimo. Maravilha. Tô vendo que tá com um delayzinho. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Eu vou entrar no tema, o tema é longo aqui hoje. Muito relevante, muito importante, mas é um tema longo. Para quem chegou agora, entrou agora no perfil, né? Eu sou a Anne. O meu trabalho hoje é ajudar as pessoas a encontrarem o equilíbrio, para que elas possam extrair o que tem de melhor na essência delas, né? Eu venho fazendo esse trabalho comigo mesma nos últimos 7 anos. Então, o meu trabalho aqui hoje é compartilhar tudo que eu aprendo. Então, tudo que eu aprendo eu envelopo de uma maneira que fique palatável para vocês, né? Tanto no estudo do Ayurveda, da neurociência, trazendo essa visão da ciência milenária, da ciência ancestral, de uma maneira palatável para vocês aplicarem de maneira prática no dia de vocês. Então, o tema aqui hoje é pranayama. Tá? A gente vai falar um pouquinho o que é isso, o que significa, como é que vocês usam. Mas uma coisa importante para a gente começar a falar é entender o seguinte. Um pilar muito importante da saúde pela visão do Ayurveda é o controle do uso dos sentidos. Tá? E o que é isso? Né? Os sentidos, estou falando de audição, de visão, de olfato, de paladar e de tato. Toda vez que a gente tem um uso exagerado desses sentidos, isso causa adoecimento pela visão do Ayurveda. Né? E a gente vem recebendo muitos estímulos, né, gente? Principalmente visão, audição, né? O paladar também, a gente come mais do que precisa comer. O tato também, a gente passa muita coisa na pele, muito mais do que a gente deveria usar, né? Então, esse excesso todo, principalmente hoje em dia as telas, né? Os estímulos todos de computador, de trabalho, a gente passa o dia nas telas, leva ao corpo estímulos que a gente não foi projetado para receber, né? Então, isso que acontece. E a gente não quer desacelerar, a gente quer continuar produzindo, crescendo, né, progredindo na vida. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de ferramentas para poder ativar e desativar o nosso cérebro na medida que a gente precisa, porque a gente quer continuar crescendo na vida. E é isso que é a ferramenta. Estou aqui hoje trabalhando com vocês, estou usando meu telefone, estou usando meu computador, 2 telefones, inclusive, que eu vou mostrar um app para vocês, eu preciso mostrar na tela. Então, a gente precisa dessas ferramentas, não pode fugir delas. O problema é como é que a gente saber usar, de que forma usar, para a gente ativar as ondas importantes naquele momento que a gente precisa ativar. A gente vai falar um pouquinho de ondas cerebrais aqui mais à frente, tá? Então, resumo da obra, a gente precisa ter ferramentas para saber desligar e ligar esse cérebro a hora que a gente precisa, tá? Vocês veem aí todo mundo hoje falando de meditação, né? De pranayama, de exercícios respiratórios, e que aí se sente meio um OVNI, né? Meio assim, parece que todo mundo medita, mas você já sentou para meditar e não consegue. Senta lá e a mente está... E você simplesmente não consegue. Parece que o mundo todo consegue, menos você. E eu também já passei por essa situação, né? Como eu comecei esse processo lá atrás, eu falei, gente, isso aqui não tem condição, né? É porque é a mesma coisa, gente, eu digo assim, é a mesma coisa de você sair, pega um carro em alta velocidade, 180 km por hora, você vai puxar o freio de mão. Vai funcionar? Não, né, gente? Seria muito perigoso e dificilmente vai dar certo isso. Então, essa é a mesma sensação a analogia que eu faço, você chegando do trabalho, né? Tentar chegar em casa um dia pilhado, ficou super estimulado, você tomou café o dia todo, você ficou na tela, usou o Teams, usou o Zoom, né? Ficou no WhatsApp o dia todo, chegou em casa, botou uma sua série, aí chegou, senta, eu quero meditar hoje, quero começar a meditar. Então,
Não tem como, não vai funcionar isso. A gente precisa ir reduzindo a velocidade, e freando, reduzindo a marcha, e freando aos poucos até conseguir parar. Né? E é isso que a gente faz aqui através do pranayama, que a gente vai explicar já já o que é esse pranayama. Exatamente esse processo de frear o seu cérebro para que você esteja pronto para posteriormente entrar no estado meditativo. Não adianta chegar do trabalho e sentar num cantinho para meditar, porque não vai funcionar, tá? Então, essa é uma técnica muito simples que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, tá? É um protocolo, de falar um pouquinho da parte teórica, que como eu falei para vocês, eu gosto sempre de explicar o porquê, porque eu sou assim, se eu não entendo o porquê, eu não aplico, eu não chego para fazer nada se eu não entendo como é que aquilo funciona, como é que esse mecanismo funciona no meu cérebro. Então, eu gosto sempre de trazer um pouco de ciência para vocês, visão moderna e visão ancestral, para que vocês possam compreender. Uma vez que vocês compreendem, vocês conseguem aplicar, tá? Então, só que tem alguns conhecimentos, gente, que a gente não pode simplesmente receber assim de uma forma mecânica. Tá sentado aqui, eu tô falando, vocês estão absorvendo. Não dá para chegar assim. Esse conhecimento ancestral, você precisa estar aberto para experimentar o novo, tá? Para absorver essa sabedoria milenar, é preciso que você esteja aqui conectados comigo. Então, se você ainda estiver com muitas luzes acesas, eu vou sugerir que você reduza um pouco as luzes, apague a luz de teto, ligue só um abajur. Se não tiver um abajur, ó, faça como eu. Acenda a sua velinha. Já vai criando aquele climazinho para o seu cérebro começar a entender, começar a reduzir a velocidade, tá? Então, para vocês que estão chegando agora, vocês se conectarem comigo aqui, queria pedir só para vocês fazerem 3 respirações bem profundas aqui comigo, para vocês estarem comigo aqui no momento presente, né? Respira bem profundo. Se abrir para esse conhecimento novo que vocês vão receber, um conhecimento ancestral, sempre foi passado assim, de mestre a discípulo. Então, vamos honrar essa sabedoria milenar, estarmos aqui presentes, né, de corpo e alma, assim, presentes aqui para receber esse conteúdo. Então, faz uma respiração mais profunda. Elimina os ruídos que tiverem em volta, coloca o seu telefone no silencioso. Mais uma última respiração. Aí. Agora sim, tá todo mundo aqui comigo, né? Então vamos lá, como é que vai funcionar? Os primeiros minutinhos aqui eu vou explicar um pouco a parte teórica, vocês podem ficar aí à vontade aonde vocês estão, se estão no sofá, se estão na cadeira, fiquem onde vocês estão. Em determinado momento, eu vou pedir para que vocês venham para o chão, assim como eu estou, tá? Porque a gente vai fazer parte da prática sentada, assim, sentado, pode ser em qualquer lugar. Se você quiser apoiar a coluna, não está acostumado a ficar sentado, sente que a coluna dói, você pode apoiar a sua coluna, tá? Se não, você pega uma almofadinha, como eu estou sentada aqui, ó, senta em cima da almofadinha, levanta só a pontinha do bumbum que você vai ficar bem ereta. E em algum momento a gente vai deitar, tá? Então, se tiver um tapetinho, um lugar que esteja mais quente, que já está um pouco frio, então, quando for a hora de a gente deitar, eu aviso vocês, deitar e sentar. E vocês já vão se preparando aí para um soninho gostoso também, depois dessa sessão que a gente vai fazer, tá? Então, fiquem confortáveis, se tiverem de sapato, tirem o sapato, tá chegando agora do trabalho. Então, fiquem em posições confortáveis, com roupas confortáveis, tá? Não se preocupem em anotar nada, se preocupem em absorver esse conteúdo aqui. Que a gente está anotando e prestando atenção mesmo, a gente perde informações importantes. Eu vou mandar depois um resumo deste conteúdo aqui, com todo o protocolo escrito na newsletter da Anne, tá? Fiquem tranquilos, se você ainda não está na newsletter, dá tempo de você sair daqui, acessar o link da bio e assinar a minha newsletter para receber o resumo do que foi falado aqui e o protocolo por escrito, tá? Então não se preocupem em anotar nada. Guardem as perguntas aqui para o final, eu vou fazer uma pausa entre a parte teórica e prática para vocês colocarem as perguntas e no final vou abrir de novo para perguntas, para que a gente possa se concentrar aqui. Eu não consigo, quando eu começo a falar, para ler, eu não consigo ler tudo que vocês colocam aqui, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar falando das emoções, né? Quanto mais forte, eu falei essa semana no Stories, né? Quanto mais forte for a emoção que você tem, que você experimenta, mais forte vai ser a alteração no seu batimento cardíaco. Acho que todo mundo aqui já passou por essa situação, né? De uma raiva, de uma ansiedade, uma fechada no trânsito, né? Uma discussão que você teve em casa ou com alguém no trabalho. Então, quanto mais forte essa emoção, mais forte a alteração que você sente no seu batimento cardíaco. Quanto mais desordenado é o seu batimento cardíaco, né? Mais alterado você se sente.
né? E mais o seu cérebro registra uma foto daquele momento. Lá em inglês a gente fala de snapshot, né? Registra aquela foto do momento. E o que acontece? Quando você registrou uma foto do momento, um momento desagradável, quando você tenta projetar o futuro, tá? Aquela imagem, aquela sensação daquele momento volta à tona. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, você tem que dar uma palestra para um público grande, ao vivo, e você sentiu uma emoção ruim, uma emoção de muita ansiedade naquele momento, quando você pegou o microfone. Tem gente que tem dificuldade de falar em público, travou. Toda vez que essa pessoa for convidada para dar uma palestra, ela vai relembrar aquela sensação que ela sentiu naquele momento, ela resgata aquela emoção e ela tende a travar, tá? Então, isso a gente vem guardando esses imprints, esses snapshots, né? esses pedaços de emoções que a gente registra na nossa memória desde a nossa infância. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter ferramentas para que a gente consiga voltar de novo o nosso corpo, a nossa homeostase, e conseguir projetar o futuro novamente. Porque toda vez que eu tento projetar o futuro, eu resgato aquela emoção, é como se estivesse, por exemplo, tô dentro de um carro, eu tô pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo que eu quero ir fazer aquele projeto, eu quero, sei lá, mudar de carreira, eu quero botar um plano em dia, eu quero começar a fazer atividade física, eu quero botar aquele plano adiante, mas ao mesmo tempo meu cérebro me freia. Porque eu estou resgatando uma sensação da emoção do passado que eu não consegui. Então, eu quero fazer uma dieta. Puta, eu já falei na dieta, a última dieta eu falhei. Então, o seu cérebro traz aquela emoção de que você falhou. Então, você fica pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Só que o que acontece? O nosso sistema circulatório, ele é fechado. Né? O coração está batendo aqui dentro do sistema circulatório fechado. Se você está pisando no freio e acelerador ao mesmo tempo, o que acontece? O seu batimento cardíaco fica errático. Né? Gera o quê? Incoerência cardíaca. E você dissipa energia nesse processo. Você perde muita energia nesse processo. Okay? Quem sofre de ansiedade sabe o que é. Você chega no final do dia, você está exausto. Você às vezes não fez tanta coisa, mas você ficou tão ansioso com pequenas tarefas do dia que você perdeu muita energia naquele momento. Né? Então, neste momento, você já não consegue colocar sua energia no futuro de novo. Você não pode confiar mais no universo. Né? Porque toda a sua energia está sendo consumida, você não consegue entregar. Tu olha, eu fiz toda a minha parte, então agora eu vou entregar para o universo, deixa as coisas agir. Você não consegue fazer isso mais, porque a energia está muito dissipada, tá? Então, se você não tem uma prática que a gente fala de abertura do coração, para quê? Para normalizar esse batimento cardíaco, você não consegue voltar a projetar sua vida, o futuro, né? Os seus planos, porque você fica nesse processo de impasse, acelera o freio. É basicamente isso que acontece. Então, uma prática que você faz, né, que assim, você precisa voltar o seu batimento cardíaco a se normalizar novamente. É isso que a gente precisa. Para que essa energia que esteja dissipada volte para o local onde ela tem que estar, que é aqui no coração. É como se estivesse tocando um bumbo, né? Tum-dum, tum-dum. Só que seu coração está batendo de forma ordenada, né? É como se fosse assim, o Joe Dispenza, o Dr. Joe Dispenza fala muito uma analogia que eu gosto muito. Ele fala como se fosse você balançando um lençol gigante. Imagina você pegando um lençol gigante e balançando. Esse lençol gigante que você está balançando, ele provoca ondas de energia, que é o seu coração, quando bate ordenadamente, vem essas ondas de energia para o seu cérebro. Então, o seu cérebro recebe essas ondas, tá? E ele começa a mudar o padrão mental. Então, essas ondas, elas carregam uma nova informação. Né, de que você não está mais sob perigo. Então, nesse momento, você começa a ter mais clareza mental, você começa a enxergar as coisas como elas são, e não maiores do que elas são. Às vezes um probleminha assim fica gigante, né? Mas a gente começa a enxergar as coisas do tamanho exato que elas são. Você consegue voltar a projetar o futuro de novo. Então, você libera a sua criatividade sem essas interferências, esses ruídos do processo. Né? Então, é aquele momento, gente, que você já não escuta aquela vozinha. Sabe aquela vozinha do tipo que entra... Ah, você não é capaz. Ai, não vai dar certo. Ah, isso não funciona, eu já fiz no passado. Sabe aquela vozinha? Quando você entra nesse momento, você não escuta mais essa voz, nenhuma dessa voz. Você suprime o que a gente chama de default mode, né? Você sai dali do seu padrão, da sua rede mental, sua rede neural. Desde a sua infância, você vem construindo um padrão de pensamento. Sua rede neural vem sendo formada. Você vai construindo esse padrão de pensamento. Se você não acessa esse estado, que a gente vai falar um pouquinho de ondas cerebrais tipo alfa, eu vou explicar o que é isso. Você não acessa esse estado, que é o estado de criação, você não consegue sair desse padrão.
tá? Então é isso que eu vou ensinar a vocês, como é que vocês quebram esse padrão, seu padrão da sua rede neural que vem sendo construído, tá? Então, explicando um pouquinho o que é a questão dessas ondas, né? O cérebro emite ondas eletromagnéticas, né? De acordo com a atividade neuronal que você está acontecendo naquele momento. Isso, ao longo do dia, isso vai variando, tá? Cada momento do dia. Então, uma onda, né, eletromagnética, como se fosse, parece uma onda do som, né? Ela tem esse formato aqui, ó. Então, a gente tem um comprimento de onda, né? A gente tem a amplitude, quanto mais alto vai essa onda, né? E a quantidade de ondas emitidas num determinado espaço de tempo, a gente chama isso de frequência. Geralmente, a gente mede essa frequência em hertz, tá? Então, um exemplo para vocês entenderem. Se uma onda vibra a 50 Hz, quer dizer que ela oscila 50 vezes por segundo. Só para vocês começarem a pegar o conceito, tá? A neurociência identificou hoje pelo menos 5 tipos de ondas mais comuns que o cérebro humano é capaz de emitir. Tá? Essas ondas são chamadas de onda alfa, beta, gama, teta e delta, tá? Hoje a gente vai se concentrar aqui nas ondas tipo alfa. Como eu falei, depende muito da amplitude, da frequência, e essas ondas vão mudando o impacto que elas proporcionam em nosso organismo, tá? Mas para você estimular essas ondas você pode estimular de acordo com o objetivo do dia, né? Hoje eu quero acelerar, hoje eu quero concentrar, hoje eu quero relaxar, hoje eu quero entrar no estado criativo, eu quero ativar meu cérebro, porque eu tenho uma prova para fazer, preciso ativar meu cérebro. Não, hoje eu quero dormir melhor. Então você é capaz de ativar essas ondas, tá? Ao longo do dia. Esse é o assunto para uma outra aula. Isso aqui dá conteúdo para fazer uma outra aula só dessas ondas eletromagnéticas. Mas hoje, só para vocês pegarem um pouco do conceito, a gente vai concentrar nessas ondas tipo alfa, tá? Como é que a gente estimula essas ondas tipo alfa? Com respiração, com meditação e com oração também, né? Para quem tem o hábito de rezar, você entra também nesse estado meditativo, tá? Então, uma coisa importante para vocês entenderem o coração é o centro da criação, tá? Então, quando você entra nesse estado de ondas alfa, você estimula essas ondas alfas, as ondas eletromagnéticas tipo alfa no seu cérebro, nesse estado você volta a sonhar, você volta a criar, você volta a imaginar, você está apto a cocriar o seu futuro, né? Porque o coração, como eu falei, é o centro da criação. Então, esse centro precisa estar aberto, ele precisa estar ativado para que você possa cocriar o seu futuro, né? As coisas vão acontecer na sua vida, mas você precisa dar o direcionamento e cocriando aquilo que você quer e levando a sua vida para a direção que você quer, né? Então, explicando um pouquinho como é que isso funciona. Quando você começa a cocriar o seu próprio futuro, você começa a se apaixonar pelo seu futuro, pelas coisas maravilhosas que podem vir pela frente, por tudo de bom que pode acontecer, né? Que você sabe que você é capaz de liderar esse processo. Então você começa o quê? A excretar ocitocina, que é esse hormônio que é liberado no cérebro e no coração. A ocitocina, ela sinaliza o quê? O óxido nítrico, tá? Vou falar rapidamente essa parte técnica para vocês compreenderem. Então, o óxido nítrico, ele sinaliza um outro químico do nosso cérebro, que a gente chama de EDRF, tá? Que é o fator de relaxamento derivado do endotélio. Não se preocupe com essa parte técnica agora. O que vocês precisam entender é um pouco da analogia. Então, eu gosto de fazer sempre uma analogia assim. Um órgão sexual masculino, por exemplo, quando ele fica excitado, é exatamente isso que esse processo faz com o seu cérebro, tá? O seu cérebro, ele fica repleto, como se fosse assim, o seu coração, o seu coração ele fica repleto, ele fica preenchido, ele fica batendo forte e com coerência cardíaca. Nesse momento, você está presente, você está no momento presente. Aquela tarefa que você faz, você fala assim, nossa, não vejo o dia passar. Você está em estado alfa. O seu cérebro entrou em estado alfa, tá? E a gente consegue estimular esse estado. Então, quando você entra nesse estado de ondas alfa, gente, você emite um campo eletromagnético que é capaz de chegar até 3 metros de distância de onde você está, tá? E você está partindo deste campo. Então, a sua energia, ela carrega uma frequência, ela carrega essa informação. Por isso que a gente sente, às vezes, encontra uma pessoa, sente aquela energia, aquela vibração, encontra uma outra, puta, uma energia meio pesada, porque a gente emite essa energia até 3 metros longe da gente. Isso foi medido já, tá? Com equipamentos de eletroencefalogramas, a gente consegue medir isso tecnicamente, tá? Então quando você está nesse estado, você começa a atrair pessoas e coisas para sua vida.
Porque se você está emanando essas ondas eletromagnéticas, você começa a atrair isso, tá? Então, por quê? Se você não tá, quando você está nesse estado, você não está sintonizado na falta. Tá? Não te falta nada, porque você é capaz de projetar tudo que te falta. Tá? Você não fica premeditando o futuro, você não fica super analisando os fatos que acontecem na sua vida, você não fica com excesso de pensamento, excesso de análise, porque aconteceu isso, porque aconteceu, fulano falou isso, falou aquilo. Você sai desse processo, porque você está nessa frequência de criação. Né? Então, exemplo, se você busca o amor para sua vida, você se torna um amor e você passa a emanar isso diariamente. Você começa o quê? Atrair pessoas amorosas, atrair acontecimentos amorosos, atrair relações amorosas, né? de troca de carinho, de afeto. Então é isso, a gente não busca o amor, a gente se torna o amor e a gente começa a atrair as pessoas que estão sincronizadas com essa mesma vibração. Então, se você está preenchido, né, que esse óxido nítrico te preencheu, e você é capaz de magnetizar as coisas, você magnetiza a totalidade, né, o preenchimento, a integridade. Tem uma frase muito bonita que eu li essa semana no livro, que eu amei, a minha sogra me deu de presente, eu vi ela entrando aqui, eu amei esse livro, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Depois eu vou fazer uma resenha para vocês, num post essa semana, mas é da Ana Cláudia Quintana, e ela fala assim: aquele que pensa e sente diferente do que diz e fala é um ser em desintegração. Vou repetir: aquele que pensa e sente diferente do que diz e fala é uma pessoa em desintegração. Então, a integridade que a gente busca de cada um de nós tem que estar alinhada. Aquilo que a gente pensa tem que estar alinhado, tem que ser compatível com aquilo que a gente fala e pensa. Porque se eu penso uma coisa, mas eu falo e digo outra, eu não estou sendo uma pessoa íntegra. É isso que a gente vai buscar aqui, essa integralidade, a gente ser um ser integral. Tá? Para isso a gente precisa alinhar o que a gente pensa com o que a gente sente. Para isso eu preciso de ter meu batimento cardíaco ordenado, gente, mandando as ondas certas para o meu cérebro. Vocês entendem que é todo um processo, tá? Então, bom, quando você está nesse estado, então, eu falei, você começa a atrair pessoas e condições para sua vida favoráveis, aquilo que você está emanando, tá? Então, se você não está sintonizado na falta, você não está ali premeditando o futuro, não está super analisando os fatos, você consegue entrar nesse estado de integração, de integralidade. Tá, então como é que a gente faz para entrar nesse estado, então? Né? De acordo com as ciências védicas, gente, principalmente o yoga, o tantra, né? A gente tem uma enorme quantidade de energia que ela fica estagnada aqui no nosso chakra base. Quem não sabe nada sobre os chakras, depois eu vou fazer uma aula sobre isso, mas rapidamente o nosso chakra base, ele fica situado ali entre o ânus e os órgãos genitais, tá? Na região do períneo. Tá? Esse chakra base é chamado de Muladhara Chakra. Então, tem uma quantidade enorme de energia armazenada ali. Para você movimentar essa energia, você precisa o quê? Respirar. Mas o que respiração tem a ver com isso? Eu vou explicar isso tecnicamente para vocês entenderem. Quando você respirar adequadamente não significa respirar aqui, ó, com o peito cheio, não. Respirar adequadamente é a respiração abdominal, onde eu respiro com a parte inferior do meu abdômen, tá? Quando eu respiro adequadamente, o que acontece? E eu tô com a coluna ereta, por isso que eu tô sentada aqui com a coluna ereta, falando com vocês. Depois vocês vão entender o porquê disso, tá? Na hora que eu respiro e contraio a região do meu abdômen, eu contraio meu períneo, tá? Intuitivamente, eu contraio meu períneo. Na hora que eu contraio meu períneo, eu faço um movimento pequeno no meu ossinho, do final da coluna, o ossinho que chama de cóccix. Então, faço pequenos movimentos nesse ossinho do cóccix. Essa pequena oscilação que eu faço no ossinho do cóccix é capaz de movimentar essa energia que está estagnada nesse chakra base. E essa energia vai subindo pela nossa coluna em forma de espiral. Por isso, a ciência védica chama essa energia de Kundalini, tá? Kundalini significa exatamente, a palavra em sânscrito significa enrolado como uma cobra, porque ela vai subindo aqui em forma de espiral ao redor da nossa coluna. Tá? E essa coluna, essa energia, ela chega até o teu coração. E do coração começa a bater ordenadamente, mandando sinais, como a gente falou, pro nosso cérebro. Tá? Então, uma pessoa comum, assim, antes de falar isso, vou falar uma outra coisa para vocês entenderem. Da mesma forma que a gente tem um sistema nervoso,
tá? Imagina o sistema nervoso com todas as suas ramificações. Pela ciência védica, a gente tem um sistema também que é um sistema de canais sutis no corpo, que circula essa energia, tá? Essa energia que sai da base da coluna tem uma série de canais sutis nesse corpo, que a gente chama de nadis, tá? Nas massagens que a gente faz, massagem ayurvédica, a gente manipula esses pontos energéticos do corpo com o dedo. A gente estimula esses canais. Na acupuntura, a gente estimula com a agulha esses pontos energéticos, esses nadis, tá? Então, isso funciona para estimular a circulação energética do corpo. Quem já experimentou acupuntura sabe como funciona. É mais ou menos por aí, tá? Então, uma pessoa comum, vamos dizer assim, né? Esse aspecto dinâmico e criativo dessa energia, que a gente chama de prana, né? É só uma fração pequena da energia total que você tem armazenado ali na base da sua coluna. Dessa energia que chama Kundalini, né? Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa fazer essa energia circular, aumentar essa energia e fazer circular. Essa energia chamada prana. Então, a gente tem essa energia em movimento, que é prana, que traz o movimento no nosso corpo. E essa energia acumulada, que também é chamada de semente, ali na base do nosso chakra base, entre o ânus e os órgãos genitais, tá? Tem muitas visões distintas sobre esse assunto, mas, em resumo, é isso. Tem essa energia base, digamos assim, semente, que é Kundalini, e essa energia em movimento, que a gente chama de prana, tá? Mas o que é o prana? Vamos explicar para vocês, para quem nunca ouviu falar esse termo aqui. Eu falo muito sobre isso, mas quem está chegando agora nunca ouviu falar então. O que é prana? Prana é energia vital, né? É a força que nos mantém vivos, que nos mantém em estado de saúde, em harmonia entre o corpo e a mente. É a força capaz de regular a nossa temperatura, né? Regular a nossa pressão, de regular o balanço químico do nosso corpo. Apesar a essência da vida, né, é totalmente intangível, a gente não faz muito contato com isso, né, mas a gente acredita que o sol vai nascer amanhã. Todo mundo acredita que amanhã cedo o sol vai nascer. É ou não é? Ele nasce amanhã porque tem um prana na natureza agindo. Todo mundo sabe e acredita que as flores vão desabrochar na primavera, porque tem um prana agindo, né? Todo mundo acredita que a gente vai continuar respirando sem muita dificuldade até o nosso último dia de vida. Isso é força vital, tá? Tudo isso é manifestação da vida. Então, ela se manifesta em tudo e em todos, tá? Causando essas mudanças, movimento, causando fluidez. Então, é a força também que mantém as partículas dos átomos unidas, é a força que faz uma semente brotar de uma terra, né? É a força cinética que faz uma maçã cair da árvore, é a força da gravidade. Tudo isso tem prana aqui. É o magnetismo, tem prana, né? A força que nos dá consciência também. Então, pode ser algo muito sutil isso que eu estou falando para vocês agora. Quem nunca teve contato com esse conteúdo, mas se abra para o novo, que depois a gente vai experimentar aqui na prática, vocês vão sentir essa energia circulando no corpo de vocês, tá? Então, é uma força que a gente chama de bioenergética, que ela organiza todo esse princípio da criação. Então, quando a pessoa, vou dar um exemplo desse prana, uma pessoa entra em morte cerebral, né? E o coração continua batendo. O que é isso? Isso aí é energia bioelétrica. Isso é prana que tem circulando no corpo, tá? Então, quando a gente quebra um braço, já falei sobre isso aqui, né? O cirurgião vai lá, coloca as duas peças unidas e espera. Tem essa energia, essa inteligência nata que faz essas duas partes do osso grudarem, né? Naturalmente. Então, tem uma energia vital que faz isso acontecer. É a mesma força também, gente, que se manifesta em diferentes tipos de plantas. Por isso, quando a gente extrai a essência das plantas na forma de um óleo essencial, a gente está extraindo o quê? Uma gota do prana daquela planta. Por isso os óleos essenciais funcionam tão bem. Conseguem mudar nossos padrões mentais, né? Porque eu estou extraindo uma gota de prana daquele ser vivo ali, daquela planta, tá? Quando a gente reconhece, gente, que a presença dessa força vital, que ela é a única força que é capaz de produzir saúde em nós, a gente para de ir contra essa força, a gente passa a trabalhar a favor dessa força vital, né? Só quando depois que eu entendi isso, gente, que eu passei a ressignificar o meu processo de adoecimento. Quem chegou agora e não pegou essa história, depois entra lá no meu perfil, quem sou eu conto um pouco dessa história lá, né? Ao invés de pensar hoje que uma doença, o meu adoecimento foi algo infeliz, indesejável, uma tragédia, que tragédia, eu tô um jovem, aconteceu isso comigo. Não. Hoje eu entendo como uma manifestação do corpo para tentar restaurar a saúde e a harmonia.
Então, sou muito grata por tudo que aconteceu, que aconteceu na minha vida, porque somente a partir desse adoecimento que eu pude ressignificar as coisas e buscar um caminho de harmonia e de saúde, restaurar a minha saúde, tá? Então, nós, seres humanos, a gente busca, através da respiração, o prana, né? A gente busca pro prana para ele se mover e também para aumentar a quantidade de prana. É capaz, através dos exercícios respiratórios, aumentar a quantidade de prana, trazendo o quê? Mais vida para os nossos dias, tá? A pessoa fica mais viva, os olhos estão mais brilhantes, ela tem mais, você vai ver que aquela pessoa tem mais vida dentro dela, a pessoa que faz pranayama diariamente, tá? Então, como eu falei, a gente pode estimular o prana através da respiração, é o principal canal, através da respiração. A gente pode estimular o prana também ingerindo alimentos frescos, recém-cozidos. Acabei aquela planta tá recém-colhida, né? Comprei na feira hoje. Então, estou preparando aquele alimento. Eu preparei e alimentei logo em sequência. Logo depois que eu aqueci, eu alimentei, estou absorvendo aquele prana. Eu absorvo através dos óleos essenciais, como eu falei aqui, do contato com a natureza. Quem nunca passou um final de semana no contato com a natureza? Você não volta renovado, você volta cheio de prana. Você não sabe explicar, mas você sente isso. Quem vai à praia, tira o sapato, fica 20 minutos com o pé na grama, na areia. Daqui a pouco você tá energizado, você não sabe explicar, mas se você reabasteceu seu estoque de prana, você tomou um banho de sol, você tá cheio de prana. Você tá tendo parte dessa energia vital para dentro de você, parte dessa natureza para dentro de você, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender hoje técnica para aumentar o prana, que a gente chama de pranayamas, tá? O que significa pranayama em sânscrito? Significa o controle do prana, ou o que traz prana, tá? Então, no Ayurveda, os dois órgãos mais importantes do corpo são o coração e o cérebro. Somente o prana, essa força vital, é capaz de conectar os dois, tá? Através da respiração. Então, essa força que sustenta a vida. Então, a gente precisa aprender a respirar adequadamente. Então, quando você respira profundamente, o seu coração e o seu cérebro se conectam instantaneamente. Então, isso gera um estágio de quietude na mente. Isso gera, você fica mais perto da sua intuição, você fica mais criativo, né? Você sabe exatamente o que você tem que fazer, sabe exatamente a decisão que você tem que tomar na sua vida. Você tá intuitivo, tá? Você sai daquele modo de luta-fuga que eu vou explicar um pouco agora. Então, como é que funciona? Quando a gente inspira, a gente ativa o modo de ação. A gente começa a excretar hormônios do estresse. A gente aumenta os batimentos cardíacos, né? A gente se torna o que a gente chama de human doings. Eu começo a executar tarefas, eu estou pronto para ação. Por quê? Quando eu inspiro, eu aciono o meu sistema simpático, que é aquele sistema de luta ou fuga. Então, a gente está preparado para tomar uma ação, para lutar ou para fugir. Agora, já quando eu expiro, é o contrário. Eu ativo o sistema parasimpático. A gente se torna um pouquinho mais humano, a gente se torna human beings. Agora começa a ser mais, né? Por isso que a gente, no final de um dia cansativo de trabalho, a gente dá aquela expiração bem profunda, a gente chega e fala... a gente não faz isso quando chega no trabalho? Então, por quê? Intuitivamente, seu corpo sabe que você expirar mais demoradamente do que você inspirar, você está ativando esse sistema parasimpático, sistema de relaxamento, tá? Então, a gente inspira e expira porque a gente precisa ter um balanço dos dois sistemas. Tem hora que eu tenho que agir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que progredir, né? Eu tenho que criar coisas, eu tenho que cocriar meu futuro. E tem hora que eu tenho que entrar em relaxamento. Só que o que acontece hoje no mundo moderno? Eu passo o dia todo atingindo, né, ativando o meu sistema simpático, com respirações curtas. As respirações são muito curtas ao longo do dia. Né? Ninguém mais faz aquela respiração profunda. Então, o que acontece? De acordo com a sabedoria védica, a gente vem a esse mundo com um número limitado de respirações. Os Vedas falam isso. Então, quando a gente respira essa respiração curtinha, tô estressado, tô uma reunião, meu Deus, alguém me fechou no trânsito. 500 problemas na mente, respirando curto, a gente está, de alguma forma, encurtando a nossa vida. Tá? Então, por isso que a gente precisa balancear esse sistema de inspiração e expiração de uma forma com propósito, tá? Com respirações longas. Muitas pessoas que desenvolvem, gente, doenças autoimunes, que desenvolvem alergias, é porque
essas doenças se manifestam em um corpo que está desbalanceado, né? São pessoas que vivem no modo simpático, com o modo simpático ativado. Vive no medo, vive na ansiedade, vive no estresse, né? E com a respiração a gente regula esse sistema nervoso. Tá? Então, quem tem aqui alguma doença autoimune já estabelecida, muitas alergias, o pranayama é mandatório diariamente na sua vida. Diariamente. Da mesma forma que você escova o dente. Tá? Que você vai ajudar a curar esse sistema. E até você melhorar muito dessa questão, principalmente das doenças autoimunes, alergias e tudo mais. Então, neste estado, gente, aquela real sabedoria que está em todos nós, aquela sabedoria interior que todos nós temos, ela começa a ser ativada. Então, você sabe o que seu corpo precisa. Você sabe o que você precisa comer. Você sabe se você precisa dormir um pouco mais ou não. Você sabe se você precisa ficar em silêncio. Porque você aciona aquela sabedoria interior, que todo mundo tem, mas está esquecida hoje em dia, né? Está esquecida. Este processo te leva para a jornada, como os Vedas dizem, né? A jornada do Samadhi, ou Samadhi, né? Que é esse estado de quietude mais elevado, que você só consegue este estado com um silêncio mais prolongado e mais profundo, tá? Então, como nós falamos, a gente respira porque a gente precisa equilibrar esses dois hemisférios do cérebro. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês essa parte, como é que funciona. A narina direita, tá? Ela tá ligada ao hemisfério esquerdo do cérebro. Toda vez que eu respiro pela narina direita, né, eu tô ativando o lado esquerdo do cérebro, tá? E o contrário, eu tô respirando pela narina esquerda, eu tô ativando o lado direito do cérebro, tá? É o contrário. Então, toda vez que eu respiro por essa narina direita, eu ativo a minha parte analítica, eu ativo a minha energia masculina, eu ativo o sistema de ação, né? E eu aqueço todo o meu corpo. Você que tá com frio, respira só pela narina direita um tempo, você aquece seu corpo rapidamente. Você tá ativando essa energia masculina, essa energia de ação. Pelo Ayurveda, a gente chama de Pingala, tá? É um canal sutil do corpo. Vou explicar o problema. Falei dos nadis, os canais sutis do corpo. Um lado inteiro, né? O lado direito é o Pingala e o lado esquerdo é o Ida. Vou explicar um pouquinho para vocês. Depois eu mando para vocês uma foto linda que tem sobre isso, explicando esses dois lados. Então, da mesma forma que toda vez que eu respiro pela narina esquerda, eu estou ativando o lado direito do cérebro, que é o quê? O meu lado mais intuitivo, eu estou ativando minha intuição, eu estou ativando minha energia feminina, eu estou resfriando o meu corpo. Tá com muito calor? Experimenta respirar só pela narina esquerda. Você ativa o quê? Ida, que é esse canal sutil do lado direito do corpo, tá? Desse lado da intuição. Então, Ida, Pingala, como eu falei, né? São canais sutis do corpo. Eu falei, são chamados de nadis. Eles transportam esse prana, essa energia vital pelo corpo, tá? Então, o pranayama, gente, que é esse exercício respiratório, ele ajuda a purificar e balancear os nadis, que são os canais sutis do corpo, garantindo esse fluxo de prana, né? Através do corpo. Então, produzindo um forte aquietamento mental, tá? Então, essa técnica você pode usar antes de meditar. Então, quem já tentou meditar e nunca conseguiu, não comece pela meditação. Comece primeiro pelo pranayama. Depois você vai sentir uma calma tão grande que você vai ser capaz de meditar facilmente. Mas eu recomendo que você teste essa técnica aqui pelo menos 3 semanas seguidas, somente isso, antes de entrar com a meditação, tá? Porque já o pranayama já vai te dar muitos benefícios. Ah, não tenho tempo para tudo isso. Comece pelo pranayama, que aquilo vai te dar um forte aquietamento mental. Você pode fazer somente o pranayama 2 vezes por dia, faz de manhã cedinho, logo quando acorda na cama mesmo. Isso aqui que eu vou ensinar para vocês, pode fazer na cama ainda antes de levantar. E à noite quando for deitar, tá? Uma semana muito agitada, com muitas reuniões, tá muito apertado no trabalho, faz 3 vezes ao dia. Você vai mudar sua relação com o seu dia, tá? Então, vamos um pouquinho agora para a parte prática, né? Então, gente, o que eu vou ensinar para vocês aqui é uma sequência muito simples, mas muito poderosa, né? Eu quero que vocês se concentrem no ar entrando, passando aqui pelo fundo das suas narinas, tá? Eu quero que vocês sintam esse ar entrando aqui. Coloque a mente aqui, ó, sentindo esse ar entrando pelo fundo da sua narina, tá? A gente quer o quê? Transcender a mente, tá? E se você fizer isso aqui bem feito, direitinho, você é capaz de sentir essa energia circulando no seu corpo. Você sente aqui subindo pelos braços. Cada um vai sentir de uma forma diferente, depois vocês me contem como foi pra vocês.
tá? Uma coisa importante, não forcem a respiração. Então, não forcem respiração forçada. Não, mantenha o fluxo natural, gentil, tá? Mas natural. Você inspira e expira somente pelo nariz. Você não respira pela boca em momento algum do pranayama, tá? E eu quero que também, quando a gente entrar na prática, que vocês mantenham os olhos de vocês alinhados nessa posição que eu vou explicar agora. Então, imagina que tem um disco de uma pizza aqui. Imagina que esse disco tá passando aqui pela minha cabeça, entrando na minha cabeça, e ele parou aqui, ó. Tá? Imaginem isso. Então, com os olhos fechados, quero que vocês façam esse experimento. Imagina alinhar os olhos de vocês com as têmporas, como se estivesse alinhado nesse disco com as têmporas. Experimentem fazer isso agora. Tá? Vocês vão ver que instantaneamente você bloqueia a sua mente. Você vai parar de pensar instantaneamente quando você faz isso. Então, quero que vocês alinhem os olhos no momento que estiver fazendo o pranayama. Se concentrem no ar entrando aqui e alinhem os olhos, que instantaneamente você bloqueia a entrada de muitos pensamentos, tá? A gente, quando esse bloqueio acontece, você está transcendendo a mente. É isso que a gente quer hoje, transcender a mente, tá? Então, a gente vai começar com respirações de ressonância, como um modo de preparação antes de entrar no pranayama, porque, pela minha experiência com meus pacientes, às vezes eu coloco o paciente direto no pranayama, ele me escreve falando, nossa, fiquei tonta. Por quê? Tá acostumado a respirar tão curto, que você bota a pessoa 3 minutos respirando longo, ela fica tonta. Então, a gente vai fazer um momento aqui de adaptação, né, que de respiração que chama de ressonância, que são 3 exercícios que a gente faz deitado, que eu vou explicar para vocês. Depois a gente vai sentar nessa posição aqui, com a coluna bem ereta, assim como eu tô, tá? Uma almofadinha ideal, sentar numa almofadinha para que você fique com a coluna bem ereta. Ou você encoste na parede, sente numa cadeira. O importante é a coluna ficar bem ereta para esse processo, tá? Quando vocês estiverem fazendo em casa, vocês vão baixar um app. Vocês não precisam sair correndo para baixar app nenhuma agora, porque eu vou mandar isso tudo para vocês na newsletter, tá? Mas chama The Breathing App. Tá? Vou mostrar para vocês como é que é esse app, ó. Você está dando para ver aí com o reflexo da luz, tá? Como é que funciona esse app? Esse app a gente consegue programar esse app de acordo com o que a gente quer. Então eu vou programar aqui 2 minutos, tem um timer o app, tá? Eu programo aqui 2 minutos, ó, veja se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. 2 minutos. E aqui eu programo o ratio, que é o quê? O tempo de inspiração e de expiração. Tá vendo? Eu coloquei 6 por 6. O que significa isso? Você vai inspirar em 6 segundos e expirar em 6 segundos. Tá? Mas não se preocupem em contar, porque ele faz um barulho. Eu vou colocar aqui agora para vocês verem, se vocês me dizer se vocês estão escutando esse barulho, porque depois eu vou deitar lá atrás, vou ficar um pouco distante. É importante que vocês estejam escutando esse barulho. Eu vou colocar agora, ver se você está chegando para vocês o som. Vocês conseguem escutar isso? Tá baixo, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco, peraí. Não tá saindo, peraí. Deixa eu colocar aqui na caixa de som para sair legal. Acho que tá baixo ainda para vocês, né? Deixa eu colocar aqui numa caixa de som para sair legal. Bom, não tá conectando. Me digam se vocês conseguem escutar esse som aqui. Vou botar aqui perto do microfone. Assim, tá ouvindo? Legal. Então, eu vou colocar aqui perto desse fone, que eu acho que é mais fácil de vocês ouvirem, tá? Então, não se preocupem em baixar a app agora, é só pra gente fazer aqui uma tentativa de como é que isso tá funcionando. Vou parar aqui. Então, é só uma demonstração, tá? Vocês vão ouvir esse gongo, vum, vum, tá? Então, a gente vai começar agora. Queria pedir para vocês todos, então, ficarem sentados no chão ou numa cadeira, tá? Minto, vamos começar deitados. Vamos começar essas posturas de ressonância, tá? Eu vou explicar primeiro, depois eu quero que vocês me digam se vocês estão me vendo daqui dessa distância. Eu vou chegar um pouco para trás para deitar, para vocês conseguirem me ver, tá? Depois me digam se vocês estão me vendo dessa distância.
Mas eu vou explicar primeiro aqui, de pertinho, as 3 respirações de ressonância que a gente vai fazer. São 2 minutinhos cada uma. É rápido o processo, tá, gente? Então, a primeira que a gente vai fazer, a gente vai colocar essas 2 mãos assim unidas no nosso umbigo, tá? Ó, a ponta desses dedos estão no nosso umbigo. O que você vai fazer? Você vai simplesmente sentir o ar entrando e saindo. Inspira, expira. Eu quero que vocês sintam o abdômen se mover, tá? Isso vai ser por 2 minutinhos. Terminando esse, a gente vai pro segundo. Você vai colocar aqui, ó, uma respiração intercostal. Você vai fazer esse movimento aqui, debaixo das suas costelas, encaixa aqui direitinho, vai testando aí pra ver se vocês estão entendendo. Encaixa aqui na costela e vocês vão respirar. Eu quero que vocês sintam o movimento da costela subir e descer. Sinta o diafragma aqui, enchendo e esvaziando, tá, ó. Você repara que cada respiração vai ser um momento. Eu tô respirando primeiro no abdômen, depois eu quero que vocês respirem aqui no diafragma. Sinto o diafragma mover. E a terceira com as 2 mãos sobre o peito aqui. Vocês vão deitar, sentir entrar, o peito encher e esvaziar. Somente isso, 2 minutos cada um. Preparados então, gente? Podemos começar? Me digam se vocês estão me vendo e me escutando dessa distância aqui, ó. Eu vou deitar para vocês verem como vai funcionar. Ó. Estão me vendo? Estão escutando? Escrevam aqui para mim. Conseguem me ver? Conseguem me escutar dessa distância? Estão conseguindo? Tá, então legal. Então vamos começar. Eu vou colocar o... Não se preocupem em contar, eu vou colocar o app bem próximo do meu microfone. O que vocês vão fazer a primeira coisa então? Colocar a mão, simplesmente a mão fechadinha assim, ó, os 2 dedos encostando no umbigo de vocês, tá? E vamos contar os 2 minutos. Vocês deitem, coloquem um travesseirinho, uma almofadinha no pescoço de vocês e dobrem as pernas, porque eu não quero ninguém com dor na lombar. Vocês tomem as pernas. Pode fazer isso na cama, se vocês já estiverem na cama, tá? Então vamos lá. Se concentre aí, vamos começar. Lembre de alinhar os olhos com as têmporas. Sinta o ar entrando lá no fundo das suas narinas. Bom, terminou? Vamos para o segundo exercício. Coloquem a mão debaixo das costelas de vocês, aqui, nesse formato. Tá, ó. E vamos sentir o diafragma levantando, enchendo e esvaziando. Suas costelas levantando e abaixando, tá? Preparados? Vamos lá. 2 minutos.
ar entrando no fundo das suas narinas. Vamos lá agora então, terceiro e último exercício preparatório, tá? Vocês vão colocar a mão cruzada sobre o peito de vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, seu peito enchendo e esvaziando, o ar entrando aqui em cima, tá? Preparados? Vamos lá, não esqueçam de alinhar os olhos com as têmporas, isso é muito importante. E prestar atenção aqui, no ar entrando no fundo das narinas. Vamos lá. Absorva um pouco as sensações, essa primeira fase preparatória. Absorva um pouco as sensações, perceba as sensações no corpo de vocês. E agora a gente vai para a segunda parte. Vamos entrar nos pranayamas efetivamente, tá? Então, eu queria pedir vocês sentarem agora, com a coluna bem ereta. Vamos fazer 3 sequências de pranayamas, tá? Agora sim, a gente vai entrar. Primeiro pranayama, a gente vai fazer essa posição que a gente chama de mudra, né? Cada pranayama a gente usa um mudra diferente, são esses símbolos com as mãos que a gente faz. Tem toda uma história por trás disso, mas esse é assunto para outra live, tá? Vocês vão fazer esse símbolo com a mão, vocês vão começar tampando a narina direita de vocês. Vamos tampar a narina direita e vão respirar somente pela narina esquerda, tá? Vamos fazer isso por 2 minutos. Deu para entender direitinho? Estão conseguindo acompanhar, gente? Tá dando para acompanhar nesse tempo que eu tô falando? Então, então vamos lá. 2 minutos respirando, tampando a narina direita, respirando somente pela narina esquerda, tá bom? Vou botar aqui perto do microfone para vocês escutarem o som. Vamos lá. Alinhe os olhos com as têmporas. Se concentre no ar entrando no fundo das narinas.
Pronto, eu vou me inverter o lado agora. Percebam as sensações do seu corpo. Vocês vão fazer o mesmo gesto com a mão esquerda, vocês vão tampar a narina esquerda e vão respirar somente pela narina direita, tá bom? Vamos lá, o mesmo mudra, somente com a mão esquerda agora, tampando a narina esquerda, inspirando e expirando somente pela narina direita, acompanhando o som do app, tá? Quem chegou agora. Alinhe os olhos fechados, alinhados com as têmporas e prestando atenção no ar entrando no fundo das narinas. Opa, vamos lá. Bom, importante que a coluna esteja bem reta, tá, gente? Vamos passar agora para a respiração das narinas alternadas, que a gente chama de Nadi Shodhana, tá? Eu vou passar aqui, vou alterar o app para 1 minutinho, só pra gente não estourar muito o nosso tempo aqui, mas em casa vocês vão fazer 2 minutos, tá? Qual é a posição? A gente vai fazer essa posição. Você pega a sua mão, vira de frente pro seu rosto, tá? Ó. Você pega o dedo indicador e o dedo do meio, você vai dobrar esses 2 dedos, ó. Aquele símbolo que a gente chama de hang loose, tá vendo, ó? Dobra esses 2 dedos, tá bom? Você vai chegar isso perto da sua narina, você vai tampar a sua narina direita, sempre começa a respirar pela narina esquerda. Você vai fazer o quê? Inspirar pela narina esquerda, prender, inverter o fluxo, soltar pela narina direita. Depois você inspira pela própria narina direita, inverte o fluxo, solta pela esquerda. Vamos alternando isso, tá? Por 2 minutos. Aqui eu vou colocar 1 minuto para vocês aprenderem a técnica amanhã, em caso vocês repetem com 2 minutos, tá bom? Então, preparados? Coloquem a mão de frente pro rosto, dobrem esses 2 dedos, cheguem isso perto do nariz, coluna bem ereta, tá? Pra gente fazer essa Kundalini circular pela coluna de vocês, tá? Eu vou colocar esse som, tentar botar esse som aqui mais próximo possível do meu microfone, sem atrapalhar o movimento para vocês verem, tá? Então vamos lá? Sempre começa tampando a narina direita e inspirando pela narina esquerda. Vamos lá. Inspira pela narina esquerda. Solta pela direita. Inspira pela direita. Solta pela narina esquerda. Inspira pela narina esquerda. Solta pela narina direita. Vagarosamente, sem forçar muito a respiração. Lento e profundo.
Inspira pela narina esquerda. Solta pela narina direita. Fecha os olhos. Alinha os olhos com as têmporas. Pegar o movimento, gente, é mais para vocês pegarem o movimento, tá? Inverter o lado. Só isso. A gente chama isso de Nadi Shodhana. Respiração de narinas alternadas. Vamos agora para as duas práticas finais, para a gente finalizar aqui nosso pranayama. A próxima prática que a gente vai fazer chama de Kapalabhati. É uma kriya, tá? São práticas de limpeza do yoga. O que a gente vai fazer? Você vai simplesmente, a gente vai respirar e vai soltar o ar rapidamente, tá? A gente vai fazer aqui por 10 expirações somente. Em casa você vai fazer por 3 rodadas de 40 expirações. Aqui eu vou fazer 3 de 10 para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Eu vou demonstrar, não façam agora, prestem atenção somente. Você vai inspirar e vai soltar o ar rapidamente pelo seu abdômen, ó. É isso, tá? Vamos fazer 20, senão fica muito pouquinho. Vamos fazer 3 de 20, tá? Não se preocupem muito, vocês se preocupem só em soltar o ar rapidamente por a sua narina, tá? Não precisa contar o EP agora. Você vai simplesmente contar quantas expirações. Vamos fazer 3 de 20. Em casa você vai fazer 3 de 40, tá bom? Então, inspira. Kapalabhati. Até que eu passei, né? Tão acostumada a fazer os 40 que eu passei. É isso aí, respiração do cachorrinho, tá? Então, vamos lá, novamente. Segundo round. Inspira. Kapalabhati. Absorva as sensações, as percepções. Terceira e última rodada. Inspira. Kapalabhati. Inspire e respira novamente, naturalmente, vagarosamente. Absorva as sensações e percepções do seu corpo. Último exercício para a gente finalizar, gente. Último exercício, vamos fazer o Bhramari, né? Também conhecido como Bumblebee Breath. Né? É muito importante para quem vive no ruído, tá com a mente muito ativada. Em poucos segundos você consegue desativar a sua mente. Então, traz muita calma, uma calma instantânea. Ela ativa, como a gente explicou antes, estimula o óxido nítrico, né? Que provoca todo aquele processo que a gente já falou aqui antes. Vamos fazer 4 rodadas do Bhramari. Como é que vai funcionar? Você vai posicionar os 2 dedinhos aqui próximo da sua boca, 2 dedinhos aqui próximo do seu nariz, 2 dedinhos aqui próximo dos seus olhos, tá? E os outros 2 aqui em cima da sobrancelha. É como se você estivesse fechando todos os seus sentidos, tá vendo? Você vai fechar os seus sentidos. Com o dedão você vai tampar os seus ouvidos, tá? E você vai fazer um ruído. Eu quero primeiro que vocês treinem. Treinem falando a palavra Kim. Kim. Tentem aí vocês. Kim. Agora a gente vai fazer sem o K. Vamos fazer o Kim sem o K. Deu pra entender, gente? Então vamos lá. Vocês vão posicionar a mão de vocês como se estivesse tampando os 5 sentidos. Eu vou demonstrar primeiro, tá? Não façam juntos. Então eu vou tampar meus 5 sentidos. Tampo os meus ouvidos, tá? E aqui eu vou inspirar. Quando eu expirar, eu expiro o som. Opa, caiu meu fone. Peraí. Deu para entender? Então, vamos comigo agora, tá? Fazendo o Bhramari. Vocês vão, então, inspirar. Tampem aqui os sentidos. O dedinho na boca, no nariz, na sobrancelha. Tapem os seus ouvidos. Vocês inspiram e vão expirar até acabar o ar. Inspira novamente, expira até acabar o ar, tá?
Em casa, vocês vão fazer por 4 rodadas. Aqui comigo, vamos fazer somente 2 rodadas pra gente não estourar muito tempo, tá? Estão preparados? Vamos lá. Alinhem os olhos com as têmporas, tá? Quero que vocês alinhem os olhos com as têmporas e prestem atenção no ar entrando aqui no fundo das narinas. Estão preparados? Vamos lá. Inspirem profundo. Inspira novamente. Tampem os ouvidos. Absorva das sensações do seu corpo. Então, em casa, vocês vão fazer isso 4 vezes. Aqui, vou fazer 2 só, para não estourar muito o tempo de vocês. Então, absorvam sensações, tá? Eu vou pedir para vocês deitarem agora em Shavasana. Quem nunca praticou yoga, Shavasana é uma posição que você vai deitar de barriga para cima. Em casa, você vai ficar assim por 5 minutos. Aqui, eu vou colocar 2 minutinhos só para vocês absorverem um pouco dos benefícios da prática, tá? Vocês deitem com a mão, palma da mão virada para cima. Deitem no chão, com as pernas afastadas, os braços afastados, tá? Fechem seus olhos. E vão ficar 2 minutinhos. Vou colocar uma musiquinha aqui para vocês entrarem em reparação por 2 minutinhos.
lentamente. Vamos voltando. Gentilmente, vão aos poucos movendo o seu corpo novamente, com calma, com gentileza. Não assuste o seu corpo. Vá movendo ele bem devagarzinho, tá? Perceba agora o seu estado mental. Como é que estava o seu estado mental antes de começar o exercício? Como é que está o seu estado mental agora, as suas percepções, suas emoções, tá? Gente, o pranayama, então, tem variações disso, tá? A gente pode ir aperfeiçoando isso. Então, por exemplo, o Nadi Shodhana, você pode começar a fazer a retenção. Você inspira, retém alguns segundos e depois solta. Então, a gente tem variações disso. Mas, o que eu não quero é que vocês não tentem nada novo, não tentem nada mais arrojado com isso. Vocês nunca fizeram respiração, nunca meditaram. Façam esse protocolo por 3 semanas seguidas, todos os dias. Faça esse compromisso com você, pelo menos uma vez por dia. Ideal 2 vezes por dia, de manhã e à noite, na cama mesmo. Depois que você fizer isso por 3 semanas, você pode tentar meditar. E aí tem uma série de formas de meditar. A gente pode fazer uma live só sobre isso, tá? Então eu queria dizer para vocês assim, o pranayama é apenas uma etapa, né, do dinacharya, né, que é essa rotina diária que a gente recomenda do Ayurveda, né? Então a palavra dinacharya, din significa dia e acharya, comportamento. Então é a rotina diária saudável pelo Ayurveda. Então são passos, gente, que esses sábios védicos descreveram como uma forma da gente manter saúde. Pelo dinacharya a gente consegue alinhar as 3 energias que circulam no nosso corpo, que é Vata, Pitta e Kapha, né? Traz mais equilíbrio mental, pacifica a mente, traz mais clareza, mais discernimento para as decisões que a gente precisa tomar no dia a dia, para nossas escolhas diárias, né? Então, com pequenos hábitos de autocuidado ali, incorporados um a um, né, com muita amorosidade, você vai ver, você vai experimentar muitos benefícios na sua vida. Um intestino mais regular, né, uma melhora da sua digestão, você vai ver o controle da sua ansiedade, você vai ter melhores noites de sono, melhor qualidade dos seus pensamentos, né? Em última instância, uma melhora da sua imunidade, desse vigor pela vida. Experimentem aqui o pranayama por 3 semanas, vocês vão notar a mudança na sua pele, no viço do seu cabelo, no brilho dos seus olhos. Tem mais vida circulando no seu corpo, tá? Tem mais prana circulando. Então, queria contar para vocês que eu coloquei, né, disponível para vocês somente o módulo dinacharya dos meus cursos. Tanto o programa Equilibra quanto a Semana de Imersão tem um módulo só do dinacharya, onde explico ali a rotina diária, o que você faz, que horas você deveria acordar, explica o alinhamento, o ritmo circadiano, explica a rotina diária do bochecho, da raspagem da língua, eu explico passo a passo de como fazer a oleação do corpo, como fazer a auto-abhyanga, a gente estimula esses nadis, esses canais sutis do corpo, né? Eu explico como é que você faz a lavagem das narinas. Então, quem aí tem rinite, sinusite, não conseguiu fazer o pranayama, vai precisar lavar a narina antes de começar, com lota. E eu explico isso lá no dinacharya, como é que você lava a narina com lota. Eu explico fazer a oleação dos órgãos dos sentidos, a você olear a sua pele para ter esse vício, esse vigor, né? Eu explico isso tudo no módulo dinacharya. Então, a novidade que eu tenho é que eu coloquei no ar para vocês hoje somente o módulo dinacharya disponível. Tá um preço assim super, super, super especial. E tá com 15% de desconto até domingo, nesse feriado. Então, lembrando, quem já comprou o programa Equilibra ou a Semana de Imersão, não precisa adquirir, porque já está lá dentro desses programas. Isso aqui é para quem ainda não adquiriu nenhum dos 2 programas, quer começar, quer amanhã fazer uma mudança na sua vida, né? Você quer amanhã começar a ter uma rotina mais equilibrada. Você quer seguir o passo do dinacharya, quer aprender a sincronizar os seus horários com o ritmo circadiano, né? Você quer começar a botar isso em prática amanhã. Então tem vídeo aulas muito claras, muito explicadas, e acompanha também um e-book, gente. Então tá um preço assim super especial. Eu tô vendendo esse módulo por R$129 até sexta-feira, um valor assim simbólico, muito mais para poder compartilhar esse conteúdo com vocês, tá? Então, como prometido, eu vou mandar um resuminho do protocolo pela newsletter, sai amanhã no e-mail de vocês, tá? Então aproveitem,
Quem quer rever amanhã, eu vou colocar o vídeo também na newsletter. Não vou colocar aqui no Instagram. Talvez eu salve por algumas horas até amanhã cedo para conseguir baixar o vídeo. Amanhã eu vou tirar do ar. E somente quem estava aqui na live ou que assina minha newsletter vai receber o conteúdo. Tá bom? Então, quem quiser conhecer também o módulo de Dinacharya, tá lá no link da minha bio. Clica lá, explica direitinho como é que funciona o curso. É um curso rápido, de 1 hora, e com todos os módulos. Tem um vídeo de eu explicando a massagem, explicando todo o passo a passo, um e-book para você consultar com os desenhos. Tem desenho, tem tudo muito bem explicadinho lá, tá bom? Bem, gente, então clica lá. Não estou conseguindo receber aqui a newsletter? Manda para mim seu e-mail aqui no inbox, eu vou verificar se vocês estão lá. Então, também dá uma olhada se não está caindo no lixo, no spam, tá? Salvem o e-mail como um e-mail conhecido de vocês, tá bom? Então, amanhã eu vou salvar aqui por algumas horinhas para vocês escreverem lá para mim o que vocês acharam, o que vocês sentiram. Se sentiram alguma diferença no corpo de vocês, se vocês conseguiram chegar nesse ponto, que quanto mais a gente faz, mais a gente percebe essa energia circulando, subindo aqui pelos braços. Toda vez que eu faço, eu sinto isso subindo no meu braço. Mas eu já pratico isso aqui já há mais tempo. Então, continuem na prática de vocês, façam isso aqui todo dia e experimentem esse poder de viver com esse prana ativado constantemente, tá bom? Agradeço aqui a paciência de vocês estarem até agora comigo e desejo uma ótima noite para todos vocês, tá bom? Obrigada. Namastê para todo mundo. Obrigada, boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada.